matéria que começa hoje, Rafael. Olha aí. Hoje começa a hermenêutica em torno da exegese. Diga interpretação bíblica. Gente, hermenêutica e exegese são as duas faces da mesma moeda, e a moeda é interpretação bíblica. Okay? Mas antes de chegar lá, vamos ler isso aqui. Classificar a vaga. Num mundo tão difícil, no Brasil em crise, que não tem mais emprego, todo mundo está perdendo também, está difícil para todo mundo, tem vaga para caramba. Inclusive para quem deseja alguma coisa da igreja, bastante vaga. Há vagas para os Barnabés da igreja do século XXI. Nenhum ministério é tão escasso na igreja de hoje que ao mesmo tempo tão necessário quanto discipulado. A arte de fazer discípulos há muito deixou de ser uma prática incentivada nas igrejas. Quando muito, temos alguns poucos teimosos em sua luta solitária, esforçando-se em ganhar almas e conduzidas a Cristo. E com o mesmo cuidado de uma mãe que ajuda o seu filho a dar os primeiros passos, assim eles o fazem, na esperança da glória de Deus, num amanhã bem próximo, como obreiros aprovados, trabalhando também na mesma seara, como na parábola do semeador, dando fruto, mas fruto e muito fruto. Esses homens e mulheres incansáveis se assemelham ao apóstolo Paulo e Barnabé em sua labuta, quando dedicam grande parte de seu tempo em orações, conselhos e zelos por uma alma perdida. Até que neles sejam gerados os jovens timóteos da igreja de ontem, hoje e sempre. Todavia, não é pela quantidade, mas sim pela qualidade dos frutos que julgamos a árvore. Disse Jesus: vejamos o exemplo de Barnabé. Ele gerou ao apóstolo Paulo, gerou a Timóteo, Tito e muitos outros em Cristo. Mas Paulo ainda era Saulo e temido por sua fama de matador de crente, quando Barnabé foi buscá-lo lá em Tarso. Podemos então dizer que Barnabé foi um ourives que trabalhou o metal precioso, o diamante bruto, que era Paulo. Afinal, quem poderia imaginar que debaixo de toda aquela carapuça de carrasco na lei estava apenas sendo usada para escrever a metade do Novo Testamento e revelar ao mundo a graça superabundante do Cristo ressurreto, o apóstolo que seria capaz de dar a própria vida para levar o Evangelho além dos muros de Jerusalém até aos confins da terra. Graças a Deus por Barnabé, diga graças a Deus. Graças a Deus. A missão foi cumprida, o discípulo se tornou um discipulador e Deus o levantou como evangelista e escritor e, por fim, o grande apóstolo dos gentios. Por isso, ninguém é melhor do que Paulo para nos ensinar sobre a dedicação e o zelo que requer o discipulado. Ouçamos o que ele tem a dizer. Estou zeloso de vós por zelo de Deus. Tenho-vos preparado para vos apresentar como a virgem para o marido, a saber a Cristo. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós das minhas orações. Eu posso dizer? Não cesso de dar graças a Deus por vós e lembro-me de vós das minhas orações. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto até que Cristo seja formado no mundo. Precisamos clamar mais ao Senhor e pedir para que Ele levante mais Barnabés em nosso meio. Homens e mulheres que estejam dispostos a colocar a sua reputação em risco para cuidar, investir e acreditar naqueles para quem todas as portas já se fecharam e ninguém acredita mais. Discipuladores como Barnabé são raros. Eles conseguem enxergar além do que os olhos podem ver. Não cogitam do trabalho que vai dar aquele caso perdido, mas vislumbram a glória que será para o reino quando o discípulo estiver pronto. E graças a Deus, eles não se deixam contaminar com as falácias dos pessimistas que dizem: esse aí não tem mais jeito. Eles acreditam sempre no poder dos joelhos que se dobram
e apostam tudo na eficácia da obra do Espírito Santo. Mas, agora chegou a nossa vez. Fala para quem está falando agora. Quem sabe você, meu irmão, não tem um Paulo que ainda está disfarçado de Saulo, bem pertinho de você. Pode ser aquele vizinho mal-humorado que odeia você. Ou aquele colega de faculdade que está sempre zombando dos feitos que está falando. Ou ainda o seu chefe, ou o patrão que escarnece da sua fé e te persegue o tempo todo. Até agora, você só orou para Deus arrancá-lo de perto de você. Verdade, meu filho? Tirá-los do seu caminho. Mas quem sabe Deus não tem um plano maravilhoso a realizar naquela vida. E você é o Barnabé que Deus tem escolhido para trabalhar essa pedra bruta. Fala para que Deus fala. Você é o Barnabé. É o Barnabé. Deus escolheu. Salvar. Meus amigos. Meus vizinhos. Meus parentes. Aquelas práticas. Às vezes. O próprio Jesus demorou 3 anos e meio de seu ministério, lapidando apenas 12 homens, e com eles gastou a maior parte do seu tempo. Ele os preparou para continuar a sua obra. E não pensem que foi algo fácil. Jesus escolheu um bando de renegados, cuja maioria nem sabia ao certo o que estava fazendo ali. E como o escultor que trabalha o mármore duro com o seu cincel, o mestre fez emergir da pedra bruta a perfeição de sua obra-prima, os 12 intrépidos apóstolos do Cordeiro, homens dos quais a Bíblia testifica: o mundo não era digno. Todavia, Jesus poderia ter feito muito mais discípulos, afinal, as multidões o cercavam. Homens poderosos vinham ter com ele. Contudo, Jesus optou pela qualidade em detrimento da quantidade. Poderia ter sido 120, 1.200 ou até 12.000, mas ele escolheu apenas 12. Porém, com esses 12, ele incendiou o mundo com a sua mensagem do Evangelho. Eles foram a sementeira de uma geração que em pouco tempo encheram o mundo de sua doutrina e ainda não terminou. Portanto, ide e fazer isso. Quem quer ser missionário? Mas fizendo essa pergunta há 20 anos, vamos tudo na mão. Oh, meu Deus do céu. Mas você começa ganhando almas da sua boa função. Amém. Você começa ganhando pessoas com seu trabalho. Amém. Dica-se de passagem, diga para quem está ao seu lado. Lamento lhe informar. Não existe. Crente. 007. Se você pensa que é 007, você é o 00 da chiqueira. Deus não tem discípulos escondidos. Ok? Vamos lá. Nossa aula é sobre hermenêutica e exegese. Assim mesmo. Hermenêutica e exegese. Tem alguma irmã aqui para pegar? Olha, irmão, 2 nomes lindos para botar. Olha, já começou você fazer hermenêutica, chama a exegese lá para botar. Bem, hermenêutica e exegese. Hoje é a nossa primeira aula da interpretação bíblica. Dona hermenêutica e a senhora exegese. Hermenêutica e exegese, na realidade, são as duas faces da mesma moeda. A moeda é a interpretação bíblica. Ok? Nossos objetivos com essa matéria: objetivo geral, levar o aluno a estudar os princípios da interpretação bíblica, obtidos através da pesquisa, do uso de métodos, presta atenção nessa palavrinha, e a aplicação da exegese. A hermenêutica
semântica bíblica abrange a relação dialética que visa substanciar os significados dos textos bíblicos para aproximar o mesmo da realidade fática, na qual se vislumbra um esclarecimento por meio da Bíblia. O principal objetivo da interpretação bíblica é o de descobrir a intenção original do autor bíblico. Presta atenção. Há sempre uma intenção original do autor bíblico. Ok? Diga comigo. O significado do texto é um só. A aplicação pode ser as mais diversas. O significado é é aquele significado que o autor tinha em mente na hora que escreveu. Esse é o significado do texto. Agora, a aplicação vai depender do quê? De quem lê e da circunstância que está vivendo. Por exemplo, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Depende de quem lê isso aí para aplicar. Vamos colocar uma mulher lendo esse texto, um homem lendo esse texto e um pastor, um obreiro lendo esse texto. 3 pessoas distintas. Agora vamos complicar um pouquinho o momento que a pessoa está vivendo. Essa mulher, ela separou-se do marido, ela não trabalha, ela não tem sustento. Para ela a coisa complicou. E aí ela lê esse versículo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Para ela isso é surpresa. Não é isso? Esse homem é um chefe de família que no trabalho dele dá um zum lá dizendo que vai passar uma barca e vai ser a metade despedido. Aí ele lê esse versículo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Para ele esse versículo diz outra coisa. Esse pastor foi para um lugarzinho lá em Jesus Cristo, por ali já volta. Não tem igreja nenhuma. Ele está lá colocando em casa, foi lá para começar uma igreja, mas ele prega na praça, ninguém aceita, não aparece não. E os que tem lá zombam dele. E aí ele lê esse versículo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Para ele esse versículo diz outra coisa. Então, o texto diz o quê? Que o Senhor, Elohim, Adonai, Yahvé, Jeová é o nosso pastor, porque nós somos ovelhas dele. É isso que o texto diz. É só isso que o texto diz. Mais nada. Mas a aplicação vai depender do momento de vida de cada um. Entenderam isso? Claro. O principal objetivo da interpretação bíblica é descobrir a intenção original do autor bíblico, pois, além da distância e do tempo, há diferenças de idioma, diferenças culturais e de costumes que separam os leitores atuais dos autores originais da Bíblia. Nosso objetivo específico: no final desse módulo, o aluno será capaz de conceituar elementos de exegese, compreender a importância da interpretação bíblica, discutir sobre a inspiração do verbo gramatical do texto e defender a credibilidade do texto enquanto palavra de Deus. Bem? Mas vamos lá. Olha lá aí. Grande é a responsabilidade que pesa hoje sobre os ombros daqueles que pregam e ensinam a palavra de Deus. Senhores obreiros, pastores, líderes, vocês que ministram e aqueles que ainda vão ministrar. Amém. Prestem atenção no que você está ouvindo. Preste muita atenção. Um pintor, se ele errar, era para pintar de branco, ele pintou de cinza, vai ter problema com o patrão, mas dá para consertar fácil. Ok?
Um pedreiro levantou uma parede e no final do dia o dono chegou e viu, não era aqui, era lá, não era dessa altura, era mais baixo, dá para consertar. Não vai ter uma ranhura assim entre os dois, mas dá para consertar. Mas um pastor, um líder, alguém que ministra a palavra de Deus sobre vidas, algumas coisas que nós dizemos a eles, que vão dar direção, vão mudar a história das suas vidas, não dá para consertar. Algumas pessoas hoje estão fora lá do mundo porque ouviram palavras erradas. Meu Deus! Porque foram ministrados de forma inescrupulosa e alguns de forma irresponsável. Grande é a responsabilidade que pesa hoje sobre os ombros daqueles que pregam e ensinam a palavra de Deus, pois ela é a base de toda a obra e do ensino e a pregação. Haja vista que de nada adianta sermos excelentes comunicadores, sabemos utilizar muito bem as modernas técnicas da homilética, da retórica, semântica e da didática. Entretanto, se não interpretarmos corretamente a verdade das Escrituras, um único texto pode gerar consequências desastrosas e talvez eternas. Existem muitas seitas, cultos e grupos cristãos que usam a Bíblia, declarando que as suas interpretações são as corretas. E muito frequentemente essas interpretações não apenas diferem completamente umas das outras, como são claramente contraditórias. O problema não está na Bíblia, mas naqueles que a interpretam, ou nos métodos que eles usam, como está escrito, sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Repito, particular interpretação. Não há lugar para achismo. Não, o que eu acho, o que eu penso, não. O que você acha e você pensa não interessa para a igreja. O que você acha e pensa é só para você. Eu mesmo, que falo com vocês agora, há coisas, há passagens que eu tenho uma visão particular dela, mas eu não passo por isso. Isso eu guardo para mim. Se alguém perguntar, irmão, a teologia diz assim. Eu penso de outro jeito, mas o que eu penso não interessa. A teologia diz assim. A palavra, o texto fala assim. Entendeu isso? Há alguns achismos que, primeiro, você não tem certeza. Você pode estar errado. Você não escreveu a Bíblia. Então, se não está no texto, é a ideia de homens. Ok? A conjecturação é uma coisa errada, então? Não. Conjecturar, se você não conjecturar, você não prega. Verdade. Não há como pregar sem fazer conjectura. Mas a gente tem que ter muito cuidado na hora de usar o evangeliquez, na hora de abusarmos do evangelástico. Tem que ter muito cuidado e responsabilidade com o que é santo. A Bíblia é o único livro que tem uma bênção para quem guardar e uma maldição para quem alterar. Tanto faz para mais ou para menos. Será tirado o lugar na cidade santa de quem acrescentar ou diminuir o texto. Tem que ter cuidado. Tem que ter muito cuidado. O pedreiro lida com massa, tijolo, ferro, cimento. O pintor com tintas. Você, pregador e mestre, com a palavra daquele que é 3 vezes santo. Amém. É diferente. É bem diferente. Por isso, aprender matemática, química, física e biologia é uma coisa. A palavra de Deus totalmente diferente. Então vamos aqui. Por causa disso, por causa disso é com temor e tremor que chama a atenção dos meus colegas. Por causa disso é com temor e tremor que chama a atenção dos meus colegas. Amém. Não,
Repita com isso aqui. Não se engana. Das estradas da palavra. Não há cancelamento. Não há margem para ele. Não se pode acrescentar ou diminuir. Sem se entre debaixo de maldição. Eu queria que os pregadores do Brasil tivessem porque eu testifico todo aquele que ouvir as palavras da profecia desse livro. Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas. É coisa séria. Eu já vi gente pregando no púlpito falando coisa que a Bíblia não diz, acrescentando ao texto, alguns zombando do texto. Muito cuidado. É a palavra de Deus. Muito cuidado. A Bíblia é a palavra de Deus, não há dúvidas, mas algumas das interpretações derivadas dela não são. Como nós somos pecadores, o corpo, a mente, a vontade e as emoções são afetados pelo pecado. Isso torna a interpretação 100% exata uma impossibilidade. Ninguém, absolutamente ninguém, seja homem ou mulher, pastor, mestre, apóstolo, profeta, evangelista, se for querubim, ungido, sei lá, mas ninguém interpreta 100%. Só os Espírito Santo tem essa. Em parte, conhecemos. Em parte. E aí vem a vamos lá. Aí, olha só. Diga para quem sou a Bíblia. A Bíblia É um texto. Gente, a Bíblia é um texto. E como qualquer texto, o jornal que você leu hoje de manhã, a revista que você lê, essa é a apostila que está na sua mão. Qualquer texto carece, depende de uma interpretação. Ok? E aí, essa interpretação é que vai fazer com que eu entenda ou não o que eu estou lendo. Entenderam isso? Olha o que Pedro vai dizer, falando disso, como em todas as suas epístolas. Abra lá, 2 Pedro 3, a partir do 16. Gente, quem Pedro está falando? Quem é essa pessoa? Olha aí. Quem achou uma voz forte aqui? E foi isso mesmo que ele disse. Meu compadre, antes. 16? 14? 15, né? 15. 3:15 diante. Lembre que a paciência do nosso Senhor é uma oportunidade para vocês serem salvos. Pois o nosso querido irmão Paulo, com a sabedoria que Deus lhe deu. Pedro, olha para cá, todo mundo. Você vai continuar, peraí. Olha para cá, todo mundo. Preste atenção. O apóstolo Pedro, que andou com Jesus 3 anos e meio, Kefa, ok? Olha para cá, gente. Atenção. Pedro, o apóstolo, que andou com Jesus, fazia parte dos 12, fazia parte dos 3 mais íntimos. Pedro, Tiago e João. Que andou sobre as águas. Esse Pedro, ele está falando que ele leu as epístolas de Paulo. E ele, Pedro, está reconhecendo a autoridade dos escritos de Paulo como palavra de Deus. Significa que nesse tempo as cartas de Paulo já corriam pelas igrejas com o status de palavra de Deus. E aí Pedro teve acesso, leu. E olha o que o Pedrão, que andou com Jesus, está falando de Paulo que não andou. Não era dos 12. Se converteu depois. Mas olha o que Pedro está reconhecendo. Vai. Nosso irmão Paulo
escreveu a vocês sobre esse assunto. E foi isso mesmo que ele disse em todas as suas cartas quando escreveu a respeito disso. Nas cartas dele há algumas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e os fracos na fé explicam de maneira errada, como fazem também as outras partes das Escrituras Sagradas. E assim eles causam sua própria destruição. Pedro está dizendo que ele está reconhecendo a autoridade de Paulo em escrever palavra de Deus. E ao mesmo tempo ele está dizendo que o que ele escreve tem algumas partes que são difíceis de entender. Tem alguém aqui chamado Pedro? Tem o nome de Pedro? Tem alguém aqui chamado Paulo? Tem alguém aqui chamado João? Tem alguém aqui chamado, vamos lá, Tiago? Marcos? Aleluia, salvação! Marcos, presta atenção. Se você me mandar um e-mail hoje me pedindo uma aula, pastor, por favor, manda a aula que eu perdi. Acabou. Amanhã eu vou ler o seu e-mail, quando eu abrir ele que eu ler, eu vou pela. Pastor, eu sou o Marco, aluno do seminário. Por favor, dá para você mandar a aula que eu perdi? Aí eu vou devolver para você. Ô, Marco, qual é a aula? Ou então eu vou ligar para você. Ok? Pô, eu mando e-mail, eu ligo, eu passo no WhatsApp. Marco, por favor, qual é a aula? É isso? Ok? Agora, irmãos, o que você lê na Bíblia que você não entendeu, não dá para passar um e-mail para Paulo, o apóstolo, e perguntar ao Paulo, o que você quis dizer com isso aqui? Pedro, o que você estava dizendo quando você botou isso aqui na Bíblia? Eu não posso consultar eles. Eles estão mortos. E a distância entre nós e eles é absurda. São 2000 anos. A língua era outra. A cultura era outra. O tempo era outro. Vocês estão entendendo? As circunstâncias eram diferentes. Eu tenho uma margem para errar muito grande. Então a interpretação neste caso tem que ser o mais aproximada possível. Entenderam isso? Então, muito do que a gente ouve nos púlpitos não é verdade segundo aquilo que está no texto. Porque os pregadores abusam do evangelástico e do evangelista. Nós, enquanto homens e mulheres de Deus, teólogos, estudantes do texto, devemos exigir que não vá, como disse Paulo, não, repita comigo, não vá além do que está escrito. Está no texto. O texto, a autoridade de Deus está no texto, não no que eu acho. Entendeu isso? Vamos lá. Bem, já vimos que o problema não está na Bíblia, mas naqueles que a interpretam e nos métodos que se usam. Diga comigo, da mesma raiz, se pode fazer, remédio, para curar, ou veneno, para matar. Ok?
A morfina. Meu irmão faleceu no mês passado. Ele estava nos últimos dias dele tomando morfina direto por causa da dor. Aquilo ajudou ele. Mas isso, na mão da pessoa errada, se torna uma droga. A cocaína. Então, o problema não é a essência, é quem manipula. Entenderam isso? O texto. Pega a sua Bíblia. Isso aqui é o quê? Palavra de Deus. E essa palavra de Deus é a palavra de vida, né? Não é verdade? A Bíblia é a palavra de vida. Jesus falou assim: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Não é isso? É sobre essa palavra que muita gente tem matado e outros têm morrido. O pessoal lá do Estado Islâmico que está matando as pessoas, você pensa que eles usam o quê? Não, é o Alcorão. Mas o Alcorão, você sabe o que é o Alcorão? Você tem alguma noção do que é o Alcorão? Você já leu a respeito? O Alcorão nada mais é do que uma paráfrase das Escrituras. Maomé. É a versão de Maomé das Escrituras. E diga-se passagem. Só que você vai ter a visão muçulmana que são as Escrituras. Okay? Você vai encontrar Abraão lá. Você vai encontrar Isaac. E você vai encontrar Israel. Entendeu isso? Eu não tenho tempo para falar sobre isso não. Mas só para você ter uma noção. Aqui, ó, é a base de muita guerra que já existiu. Ok? As cruzadas mataram milhões de pessoas. E a base das cruzadas era a Bíblia. Os cruzados mataram milhares de sarracenos. E os sarracenos fizeram o mesmo com os cruzados. Tudo isso em nome de... Na noite de São Bartolomeu, na França, os católicos enfrentaram os protestantes e o sangue correu como um ribeiro. Tanta gente fizeram isso em nome de... Achavam e acreditavam de verdade que estavam cumprindo a palavra de... Presta atenção. A Bíblia Sagrada é a palavra de vida, mas essa palavra já foi usada para matar muita gente. Muitas guerras do passado foram feitas em cima das Escrituras. Por quê? De uma interpretação errônea e errada. Entendeu isso? Então, alguns, abre aspas, colchetes, parênteses, pastores do passado usaram esse texto para cometer atrocidades. Os mormons, quem conhece aqui a doutrina mormon? Eles usam essa palavra, dita pelo anjo Moroni. Vocês vão aprender isso em apologética. Usam texto sagrado, parafraseado por um anjo, que eles dizem ser o anjo Moroni, para que os homens tenham 19 mulheres. Aonde eu quero levar vocês? Queridos, a margem aqui para a interpretação de todo tipo vai depender do coração e da alma de quem está interpretando. É por isso que você tem que ser cheio do Espírito Santo. Amém. Ele é o fiel intérprete dessa palavra. Glória a Deus. Um pastor dos Estados Unidos, homem de Deus, acredite ou não, muito usado, conhecedor profundo das Escrituras, conseguiu decorar a Bíblia toda. Quem não ficou impressionado com o pastor Ciro Malafaia aqui no livro, dizendo todos aqueles textos com referência, inferência, profundidade, integridade do texto, a fraseologia correta? Quem não ficou impressionado? É uma mente fabulosa, sem dúvida, né? Dom de Deus, dom de Deus. Eu não consigo nem 10% de. Agora presta atenção.
Fantástico. Na mão de alguém cheio do Espírito Santo é uma bênção. Na mão da pessoa errada pode se tornar um problema. Houve um homem que decorou a vida toda, sabia de coisas salteadas cada texto, e nenhum pastor conseguia enfrentá-lo nas escrituras do seu tempo. Ele ganhava na discussão teológica de qualquer dos pastores do seu tempo, e ele era muito novo na época. E aí nenhuma igreja dava para ele ficar. Ele foi e criou dele. Entendeu? Mamãe de Bíblia, sabia tudo. Criou dele. E começou. E foi crescendo. E aí saiu da condição de igreja para comunidade. Como é que chama? Comunidade alternativa. Se fechou. Só eles eram salvos. Ele começou a pregar para um grupo. E aquele grupo foi fechado. Eles compraram um pedaço de terra lá na Guiana. Saíram da América e foram para lá. Porque eles começaram a ter problemas. Porque ele, imagina aí, irmãos, isso é muito sério. Pelo texto das Sagradas Escrituras, ele dominou a mente das pessoas. Ele fez uma lavagem cerebral na mente das pessoas com o texto, usando a Bíblia. E manipulou centenas de pessoas, mais de 1000. Conseguiu cativar a mente ao ponto de fazer com que eles acreditassem 100% no que ele falava, sem questionar, sem titubear, sem pensar o contrário. Para eles, até pensar em duvidar já era pecado. E aí ele chegou a um absurdo. Chegou a um ponto. E ele se arrogou tanto. Ele saiu do caminho de Deus. Ele se desviou pregando. Deus não dá sua paz. Ele se declarou Jesus Cristo. Encarnado, reencarnado. E ele, no meio do culto, na comunidade dele, ele chegou: a partir de hoje, nenhum homem toca mais na sua esposa. Todas as mulheres aqui são minhas esposas. Ele falou isso. E o que mais me impressiona, me deixa louco, é que os homens, irmão, não há nada mais forte para o homem do que a honra dele. Toca em mim, mas não toca na minha esposa, não, isso vai ter problema. Caramba! Os caras engoliram aquilo e ficaram. E ele começou a ter relação sexual com uma por uma, dizendo ele que estava criando uma nova geração de puros. E as mulheres, o mulherio começou a engravidar em geral. Eu estou falando disso aí, isso é história recente. E as autoridades souberam disso e vieram. E aí ele foi obrigado a sair do país e levou o povo. Levou 1.200 pessoas lá para a Guiana. Comprou um pedaço gigante de terra e fez uma ceia. E ali caminharam para a morte. E ele levou a cabo aquelas pessoas, milhares de pessoas, 1000 e poucas pessoas. O nome desse cara, Jim Jones, começou bem. Era um pastor cheio da palavra do Espírito. Começar bem não quer dizer nada. Entenderam isso? Amém. Essa palavra pode te levar para o céu, mas essa palavra pode te levar para o inferno. Ela pode te absolver ou te condenar. Vai depender da tua atitude para com ela. Ou você cumpre o que está escrito, ou você não pode manipular o texto. Que você entra debaixo do nosso. Entenderam isso? Então a interpretação bíblica faz toda a diferença. Haja vista, pega a sua vida. Nem tudo que está escrito aqui está mesmo do jeito que está aqui. Isso a gente responde até o último aula. Vamos lá, desculpa.
O termo vem do grego hermeneu. Hermeneu, agora presta atenção de você. A diferença entre a hermenêutica e a exegese. A hermenêutica, ela é como se você subisse numa montanha, numa encosta, e ficasse lá no alto, para que lá do alto você tivesse a visão panorâmica do vale. Teus olhos vão alcançar muito mais longe. A hermenêutica, ela vai te levar a uma altitude onde você vai saber quem escreveu, quando escreveu, para quem escreveu, as circunstâncias, o momento histórico, a cultura, a língua, o problema que o povo e os anseios da nação. Isso vai te dar ferramentas para que você, ao entrar no texto, saiba interpretar o que eles estão dizendo. Abra! Onde está? Me ajuda aí, quem lembra agora? A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Ageu. Abre aí. Ageu. Abre. Ageu. A glória da segunda casa. Esse aqui é o 2,9. Tem um pouco antes, quando ele fala assim, acho que ele fala, quem viu essa casa na sua primeira glória? Que os anciãos estão chorando. 3, versículo 3. Quem há entre vós que tendo ficado viu esta casa? Não, por favor, pastor, tem um pouco mais alto. Amém. Qual há entre vós, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como vedes agora, não é esta como nada aos vossos olhos, comparada com aquela? Vai. Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, esforça-te, Josué, filho de Zosadaque, sumo sacerdote, esforçai-vos, todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra que concertei convosco quando saíste do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós, não temais, porque assim diz o Senhor dos exércitos. Ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus, e a terra, e o mar, e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, e meu é o ouro, disse o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que da primeira. Até aí. Presta atenção nesse texto. Quando você lê esse texto, alguns pregadores vão pegar sempre esse sinal. A glória da segunda casa será maior do que da primeira. E vão aplicar o texto para cada um de nós. Porque todo mundo sempre teve uma história de vida boa no passado, e está passando por dificuldade agora, e sempre aponta para um renascimento, uma glória maior no futuro. Todo mundo quer isso. Amém? Amém. Só que o texto está falando outra coisa. Lendo assim, puro e simples, o que tem a ver uma coisa com a outra? Ele começa dizendo, quem já viu essa casa na sua primeira glória, depois ele fala que vai vir o desejado de todas as nações, e ele finaliza dizendo, minha é a prata, meu é o ouro. Isso tem a ver com o texto que a gente está lendo, falando da casa. Esse texto foi produzido na volta do cativeiro babilônico. Israel tinha ido para a Babilônia e ficou 70 anos lá. Ok? Detalhe, a gente diz 70 anos, mas 70 anos ficaram os primeiros, porque não foi uma leva só.
levaram o povo, depois levaram outra leva, 20 anos ficaram entre a primeira e a última leva de pessoas que foram para a Babilônia. Então, houveram pessoas que 20 anos depois que a primeira leva tinha ido, estavam saindo de Israel para ir para a Babilônia. Então, esses últimos levaram 50 anos solar. Então, teve gente voltando da Babilônia, vivo, que viveu em Israel no tempo ainda do reinado. E viu, contemplou o templo de Salomão. Alguns velhos, anciãos, quando chegaram em Israel, viram a cidade destruída, dizimada, portas queimadas, muro derrubado. Eles choraram. E aí, Zorobabel, entenderam isso? Como o inglês britânico e o americano são diferentes. Entenderam? Então, a hermenêutica e a exegese juntas vão formar a interpretação bíblica. Ok? Olha aí. Semana que vem a gente continua. Serão 5 aulas. Vamos terminar o texto. Eu não vou ter tempo para isso. Lamento. A gente já tem umas 20 aulas de Deus. Mas se a gente pudesse fazer a exegese do texto, você ia ver a diferença do que se prega para o que de verdade o texto é. Quando a gente entra no texto, na profundidade, abra segunda carta de João, não, primeira carta de João, 2, 1. Primeira carta de João, 2, 1. Aonde está? Pela graça sois salvos, mediante a fé. Me lembra? É Paulo falando. Pela graça sois salvos. E vê João 2:1. 1 João 2:1. 1 João 2:1, vai. Meus filhinhos, escrevo isso a vocês para que não pequem. Porém, se alguém pecar, temos Jesus Cristo, que faz o que é correto. Ele nos defende diante do Pai. Isso aí está totalmente fora. No original, tem que ler montar essas grafas. Como engina minha marca para cantar que são impostos patela e as coisas de cair. Aí no texto original, temos Jesus Cristo, o justo, guardador da lei. Está dizendo o seguinte: nós temos alguém que cumpriu a lei no nosso lugar. Por isso ele pode nos advogar diante do Pai. Ele é o paráclito, o advogado. Porque ele vai dizer lá: não, Pai, perdoa. Eu sei como é isso. E ele foi tentado, mas não tentou. Tem o direito, a autoridade para fazer. Pela graça sois salvos, vai. Romanos 9, eu acho. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Jorge Catacha, de despensa, Jesus menor. De despensa, que altos eternos, é bom. Pela graça sois salvos. Aí, nesse caso, a graça salva você. Você não foi salvo por méritos humanos, por escolha que fez, por nada que você fizesse. Mas foi a graça, o poder da graça, que é Cristo. Ok? É por Ele, para Ele, através dele, todas as coisas são feitas dele. Glória a Deus. Mérito não temos não. Todo mérito é dele. Ninguém pode bater no peito e dizer: não, eu não fiz nada. Tudo é para ele. Bom, a hora acabou, o tempo foi. Pai Santo, Deus de poder e glória.